Olá, estamos aqui com mais um programa Por Dentro da Pós e hoje vamos conversar com a professora Cláudia, que é professora da pós-graduação da Uninter. Tudo bem, professora Cláudia? Tudo bem, e você, professora? Muito bem, obrigada. Podemos começar já? Podemos. Você veio falar então sobre empreendedorismo feminino. Isso. E dentro dessa visão, ou dentro desse estudo, o que é exatamente o empreendedorismo, professora? É bem bacana você fazer essa pergunta. Primeiro, olá a todos, uma satisfação estar aqui com vocês novamente, com quem não assistiu o programa ainda, seja muito bem-vindo. Esse tema empreendedorismo, eu acho ele bem batido assim, sabe, professora? Mas aí eu estava me preparando para falar nesse programa de hoje e eu vi um artigo sobre empreendedorismo feminino. Me chamou a atenção, né? Porque essa questão de gênero hoje no nosso país é muito valorizada no sentido de de educar a população sobre essa questão da diferença, de não fazer diferença, de preconceitos e tudo mais. O empreendedorismo, por si só, já é um tema que causa bastante estudos ao redor do mundo. Porque empreender é algo que é natural a um ser humano. Isso não significa que todos têm o desejo de empreender. Empreender, que eu digo, um negócio. Porque de todas as formas nós empreendemos nas nossas vidas, né? Quando decidimos fazer uma faculdade, quando decidimos trabalhar e batalhar por uma vaga na nossa empresa, por uma promoção, né? Quando decidimos mudar de trabalho ou mudar de área, tem tantas pessoas mudando de área, né? Pessoas com as suas profissões já consolidadas. Então, o empreender está muito conectado a essa natureza humana e isso remonta à pré-história, porque olhando para os homens coletores, né? Que foram os homens... primatas que fala, né, professora? Esqueci, os homens pré-históricos e tal, eles, quando começam a coletar, né, e não mais só caçar, eles começam a agregar as comunidades humanas, eles começam a desenvolver, a separar o que cada um vai fazer, começam a surgir os comércios lá da pré-história, né, e se o homem não decide sair da árvore, digamos assim, né, olhando pela teoria da evolução do Darwin, se o homem não decide sair da árvore, nós não estaríamos aqui hoje, não é? Porque nós somos descendentes destes homens que empreenderam muito lá atrás. E como é que a gente traz a questão do empreendedorismo para a nossa sociedade hoje, para a nossa comunidade, né? O empreendedorismo é um conjunto de ferramentas, de processos, de pessoas que tornam algo factível, algo que existe, algo que possa trazer geração de renda, geração de riqueza, desenvolvimento econômico, pessoal, social, e também o desenvolvimento de uma nação, por que não, né? Hoje, indo para o empreendedorismo feminino, nós temos 30 milhões de mulheres empreendedoras. É bastante, né, professora? É bastante. Você sabe, Cláudia, que você falando sobre a parte do homem tá lá caçando e tal. Então, assim, parece-me que sempre foi o homem o empreendedor, né? E agora eu ia te perguntar sobre o empreendedorismo feminino e o que como é isso. Olha, no Brasil, eu acho, né? Porque está muito na mão dos homens, ou estava, né? Então, é um trabalho contínuo nosso, mas ainda é muito pequeno, creio. Muito. Tão legal essa percepção da professora e o que ela disse, porque é verdade, né? São homens que empreendem ainda muito percentualmente falando ao redor do mundo, né? Aqui no Brasil, professora, nós somos 49% das mulheres, dos 100% de empreendedores, 49% oscila. Tem ano que é 49, tem ano que é 51, tem ano que é 50. Isso vai dependendo de vários fatores, né?
Mas o que é então o empreendedorismo feminino? Como que ele se diferencia do empreendedorismo do homem, por exemplo, né? Ainda temos oportunidades de empreender e força de empreender, até de apoios governamentais e bancários e tudo mais, muito em determinadas áreas. Eu fiz aqui uma colinha, mas eu quero responder a pergunta da professora e acredito que é de vocês também. Então, o que a mulher hoje atua, né? No caso, no Brasil, tá, gente? Eu tô me referindo sempre ao empreendedorismo feminino no Brasil, né? Em primeiro lugar, no setor de serviços. Aí, o que tem esse setor de serviços? Beleza, estética, alimentação, moda e serviços domésticos. Em segundo lugar, o setor do comércio, que na verdade é muito parecido com o de serviços, né? Que é realmente, né? Abre tá um dentro, restaurante, né? É alimentação, né? Sim. Abre uma cantina, E em terceiro lugar, o setor da indústria. Mas a mulher, ela atua mais ainda em serviços domésticos. Naquela coisa do ainda sexo frágil. Então, claro que ter um salão de beleza, por exemplo, demanda muita dedicação e trabalho da mulher, né? Mas ainda é entendido como um negócio feminino. É verdade. Uhum. Uma coisa que é interessante, Cláudia, é que eu acredito que seja dentro desse teu viés, nesse teu olhar, é que o empreendedorismo feminino está naquela parte onde ela pode ainda cuidar mais dos filhos ou estar mais presente. O marido viaja, ou viaja, que eu digo, muda de cidade, ela pode ir junto. Tem isso, Cláudia, ainda? Está em segundo plano ainda o empreendedorismo feminino? Olha, você tocou num ponto muito importante, porque a mulher, ela tem direito, digamos assim, de empreender se ela consegue conciliar todo o resto, né? Então, muitas vezes, a escolha do negócio dela tem a ver com poder estar cuidando do filho mais perto, ou de olho, ou abre alguma coisa na frente da casa e tem a família, um idoso ou uma idosa para cuidar. Então, a mulher, ela tem esse envolvimento maior, né? E o homem, culturalmente, claro que tem homens que ajudam as suas esposas, agora nós temos uma realidade que está mudando, né? Mas culturalmente, o homem, ele pode levantar de manhã cedo, tomar o seu café e sair, com raras exceções. E não precisa se preocupar com a louça, né? Não precisa se preocupar com a louça, com os problemas domésticos, com a administração de todos os setores da vida. Então, professora, isso torna a mulher e os negócios femininos muito mais duráveis. Porque a mulher, ela tem, quando ela decide abrir um negócio, quando ela decide dar esse passo na vida dela, ela já calculou, ela já pensou, ela já planejou a sua vida em cima disso. E não é qualquer coisa que a faz desistir do negócio, porque o passo maior já foi dado, né? O passo decisivo, muitas vezes, e outra coisa, né? Muito dessas mulheres sustentam as suas famílias. Então, não é uma coisa assim, abri isso aqui, não gostei, vou abrir outra coisa, né? É algo que requer muito comprometimento e dedicação desta mulher. E, Cláudia, e como que é a escolaridade desse empreendedor ou dessa empreendedora? Foi feito um estudo aqui no Brasil, do qual eu me baseei para esse artigo, lá em Goiás. E a maioria, Helenita, dos empreendedores no Brasil, tem um ensino médio. Um pouquinho do superior, às vezes o primeiro, segundo ano. Por outro lado, os negócios que mais funcionaram com as mulheres, que estão assim com 10 anos ou mais,
segundo dados dessa pesquisa, são de mulheres com ensino superior completo, né? Então, o que foi pensado com relação a isso? Que quanto mais se estuda, não é garantia, mas quanto mais se estuda, mais chance de dar certo o negócio tem. Por quê? Porque você aprende a pesquisar de um jeito na literatura, atrás de clientes, vai atrás de instituições, por exemplo, o Sebrae, que ajuda nessa questão do empreendedorismo. Então, a mulher, ela quando ela tem oportunidade, ela estuda mais que o homem. E no ensino superior hoje do Brasil, as mulheres já ultrapassaram, as estudantes mulheres já ultrapassaram os homens. Eu vou te contar um segredo aqui. Quando eu tinha 18 anos, eu resolvi empreender. Não durou nada, né? Não durou. E depois, aos 30, empreendi de novo. Sabe, eu até nem chamo isso como empreendedorismo. Eu chamo isso de uma ação kamikaze. Porque entrei no negócio sem saber muita coisa e aí eu não soube administrar. Tanto com 18 anos quanto com 30. E tem uma parte, eu acho que também, não sei se você vai falar sobre isso também, mas aí a gente fica meio receoso, né? Fica meio no cuidado ali para empreender. Até onde eu posso ir, até onde eu vou dar conta, né? Então, eu não sei se você vai falar sobre isso, mas eu queria contar, assim, que foi uma experiência bem interessante. E com 18 anos eu não sofri muito, mas aos 30 já me pesou, né? E pesou de todas as formas, financeiramente, emocionalmente. Então, assim, tem muito disso, né? Mas também tinha toda a situação em volta, né? Tinha que dar conta de tudo, família, trabalho, contas, administração do lugar. E uma coisa que eu acredito que as mulheres também façam, muitas, é colocar a administração ou a parte do dinheiro na mão de outro. Outro, não é outra, é outro, né? Porque a gente estava acostumado com isso, né? O homem que é o provedor, o homem não, o homem sabe. E não é bem assim. A gente acaba batendo também, né, cabeça aqui e ali, né? Mas pode continuar a tua fala, professora. Não, foi excelente. E você falando me trouxe algumas lembranças do que eu estudei, que é assim, a empreendedora que se sente muito centralizadora, que se sente muito imbatível, que não dá o braço a torcer, que está cansada, que precisaria de mais ajuda, ou até mesmo quando ela se envolve em negócios familiares, por exemplo, ela põe um negócio e ela emprega a família, porque é natural da mulher fazer isso, né? Daí torna mais difícil essa gestão. E você falou em algo que está aqui nas minhas anotações, né? Que tem a ver com o equilíbrio emocional das pessoas, né? O empreendedorismo, tanto para homem como para mulher, ele tem muito a ver com a inteligência emocional que nós temos, né? Muitas vezes a gente não está bem emocionalmente. A gente não tá assim... Só que a gente não tá dando o braço a torcer nem pra gente. E aí a gente vai pro negócio, achando que esse negócio tem que compensar. Entende? Tem que... como se tivesse que atender você. Né? E o seu negócio é muito a sua cara. Então, quando você tinha 18 anos, que você comentou, né? E isso é bem bacana para os jovens que querem empreender. Não dá para empreender sem autoconhecimento, né? Aí você diz assim, não, vou fazer uma startup, agora tá na moda startup e tal. Claro que tem muito jovem que empreende e alavanca, né? Mas tem uma boa base familiar, tem uma boa base emocional, tem, de certa forma, mesmo sendo tão jovem, um pouco de autoconhecimento, sabe até onde pode ir, não pode ir, né? Então, essa questão de lidar consigo mesmo, né? Ou não lidar, vai para o negócio, né? Uma vez, quando eu trabalhava como consultora, eu atendi uma empreendedora que ela tinha uma agência de publicidade.
E ela estava sendo convidada a ampliar o seu negócio, né? E estava muito tentador para ela, né? Porque financeiramente ia ser bom, uma série de fatores positivos, né? E aí eu fui contratada para olhar a empresa dela, para ver se seria bom ela aumentar ou não. E sim, seria ótimo ela aumentar. Tudo estava contribuindo para que ela fosse um verdadeiro sucesso. Aí teve um dia que ela pegou e falou assim, eu estou com muito medo de crescer, porque eu me sinto bem assim, eu me sinto bem desse jeito, eu me sinto bem nessa roupa, eu não quero mais brilho, eu não quero mais, assim tá bom. Daí eu disse assim para ela, então não cresça, se mantenha onde você está, porque a gente tem essa coisa de que só é sucesso quem é grande, quem alcançou muito, né? Mas muitas vezes, professora Helenita, o seu sucesso foram essas duas quebras, digamos assim, né? E isso te levou para um outro caminho. E agora, não querendo ser filosófica, né? Mas, ao mesmo tempo, tem a ver com destino também, né? Isso não justifica toda a sua quebra financeira, emocional, e ninguém deseja isso para um empreendedor. Por isso que antes de sair empreendendo é preciso ter esse autoconhecimento, ter essa visão, esse estudo de mercado, né? Era isso que eu ia te falar, é melhor a gente aprender com o erro do outro, né? Porque com o erro da gente o negócio pesa. E é custoso, né? Custa. E custa, assim, às vezes a pessoa não se levanta. Sim, e, né? esse não levantar, né, esse olhar pesado, na verdade, né? Cada vez que você tem uma oportunidade, aí você olha, puxa, será que isso vai dar certo? Porque o empreendedorismo, pelo que você falou, pode ser dentro de uma empresa também, né? Uhum. Então, assim, até dentro de uma empresa, de repente você olha assim, puxa, isso aqui podia dar certo. Ai, não, eu vou ficar quieta porque já não deu certo em outras tentativas, né? Então, isso também tem muito... É muito presente, né? Sim. Cláudia, e tem mais uma perguntinha antes do intervalo, vamos ver se a gente consegue. Quais as atividades que são desenvolvidas pelo empreendedor? Eu vou responder, acho que depois do intervalo porque o que você falou é muito importante para a gente conversar. Lidar com o fracasso, né? Porque, sim, você se sente fracassado. E um negócio é como uma relação, né? Na verdade, quando você empreende algo, você está tendo uma relação com aquele algo. Só que esse algo não vai te responder do jeito que você quer. Muitas vezes você vai ter que ter um alto investimento ali de força, de determinação, de dinheiro. Eu também já empreendi 2 vezes, né? Uma muito jovem, igual a você, e outra mais velha, né? No segundo, eu percebi que era melhor eu ser empregada mesmo. Tratar de empreender dentro do lugar onde eu trabalho, porque eu ficava muito fracassada. Ficava emocionalmente, abalava demais. E fracassar de novo eu não ia dar conta, professora. Triste, né? Não. Daí eu decidi ser empregada. Mas vamos falar sobre empreendedorismo, sim. Então agora a gente vai para o intervalinho de 3 minutinhos e logo já voltamos. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura.
Localizado no ponto mais privilegiado da cidade de Curitiba, no Pilarzinho, o sítio de transmissão do Supercanal 13.1, TV Cultura, 13.2, TV Profissão, 13.3, TV Euronews e, em breve, 13.4, TV Enem Uninter, recebem o seu mais novo transmissor. Homologado pela Anatel com 10 vezes mais potência, vai atender a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, 4 Barras, Araucária, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperuçu. O Supercanal 13, ampliando sua potência de transmissão, vai aumentar muito mais a sua intensidade de sinal, possibilitando, assim, uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da nova área de cobertura. Parabéns, Supercanal 13. No Supercanal 13, sua imagem pega bem. Estamos de volta com a professora Cláudia aqui e ficou uma pergunta no ar, professora Cláudia. E como, então, quais são as atividades que são desenvolvidas pelos empreendedores? A gente sabe que tem administração, né? Que tem administração do negócio. Eu não sei se é por aí que você vai, né? É. Mas eu sei que eu vejo algumas empreendedoras, porque agora eu já assumi, né? Assumi a parte de empreendedor feminino aqui, né? Sim. Feminina. Então, assim, eu vejo que muita empreendedora, ela trabalha sozinha, faz docinho, faz costura. Isso. E como faz tudo isso? É só ela e administra, cuida da casa. É por aí que você vai? Ou você vai dar um norte, assim, tipo, tem um caminho para ser feito? Ai, que pergunta! Porque assim, ó, na verdade, a empreendedora é solitária, assim como o empreendedor, a não ser que ela tenha uma estrutura, um aporte financeiro, que ela já entre no negócio dela com uma pessoa que cuide do financeiro, do RH, por exemplo, sei lá, com 2, 3, 4, 5 ajudantes, né? Vai depender do negócio da pessoa e do aporte, né, que é envolvido. Mas, pro pequeno negócio, né? Aliás, não é nem pequeno, sabe, professor? É micro. Pro micro negócio, para micro empresa, empreendedor, né? Aquele cadastro MEI, como é que fala? Pequenas empresas, não é? Não, o MEI, aquele que você paga. É o Simples, não é? Simples, isso. Uhum. Na verdade, Cláudia, o Simples eu já nem sei se entra no MEI. Porque eu acho que tem que ter uma quantidade como diz, de negócio, de dinheiro no negócio. De faturamento. De faturamento, né? Mas voltando à questão das atividades, o que é uma atividade do empreendedor? De novo, vai depender da quantidade de dinheiro que ele tem para o negócio, né? Mas se é um negócio que primeiro começa na pessoa e daí que ela vai contratar algo, ela acaba fazendo tudo, né? Por isso que é muito importante procurar, você não precisa necessariamente ter um curso superior para ser empreendedor, mas é obrigatório procurar cursos de curta duração no Sebrae. O Sebrae é a instituição no Brasil hoje que mais, assim, domina esse assunto. Dá um suporte bom ali. Um grande suporte. Então, ele vai te ensinar a fazer um plano de negócios. Fazer um plano de negócios é uma das grandes atividades do empreendedor que muitas vezes ele protela, não faz e se lança no mercado como vocês. Que você disse antes, e eu também, né? Eu também tenho experiência empreendedora. Não, isso aqui vai dar certo, isso é o que eu tenho para fazer hoje, eu não tenho outra coisa, tem aquele imediatismo de pagar a conta, de se dar bem.
a água tá batendo, né? Aí a gente pega e já abre aquele negócio sem fazer aquele planejamento financeiro, especialmente, que aqui no Brasil nós não gostamos. E a mulher brasileira, muito parecida com os homens, não gostam de fazer isso. Porque assim, ó, costura, que você comentou, né? Ela tem um negócio de corte e costura. Aí ela vê que tá sobrando mais no fim do mês do que ela tá gastando. Aí ela pensa, vou ampliar o meu negócio porque ele é lucrativo. Mas muitas vezes ela não considerou que ao ampliar, ela também terá mais custos. E que nem sempre ela aumenta o preço. E muitas vezes ela tem que tornar o preço ainda mais competitivo com concorrentes, né? E aí ela não ganha o que ela planejou. Mesmo porque para aumentar, quando é mais, né, quando vai aumentar, vai duplicar, no caso, a produção de uma costureira, vamos dizer assim, ela vai precisar de alguém para ajudar, não vai? Aí vai ter toda aquela parte trabalhista de que custo. onera. Exato. Uhum. Então, e nesse ponto eu acho que é bem interessante, porque quando nós vemos os negócios masculinos, eles não fazem, a maioria não faz docinho, né? A maioria entra para tecnologia, construção civil. Só que para tudo isso tem um aporte financeiro maior e o governo, vamos dizer assim, prioriza esse tipo de empreendedor, né? Porque ele vai ser mais oneroso, né? Ele vai precisar de mais ajuda. E aí, enquanto isso, a mulher está lá fazendo o docinho, às vezes compra lá o produtinho do dia, ou o tecido, né? E aquele negócio é sofrido, porque é de um a um, né? E por isso que quando a gente olha assim, né, o empreendedor masculino e o feminino tem uma boa diferença. Hoje os meninos já estão vindo, né, fazendo docinho, vendendo junto, então já tem um olhar diferente, mas ainda está longe de ser a maioria das nossas empreendedoras são pequenas. Né? Eu acredito dentro de estudos deve ter essa informação, sim, né? A grande maioria de micro e pequenas empreendedoras, né? Se transforma em médias e grandes, mas isso leva um tempo para acontecer. Tem faixas assim de 10 anos e tudo mais. Eu gostaria de pegar o exemplo que a professora deu dos doces, né? Daquela mulher que faz doces. Então, ela ama fazer doces. A vida dela, ela se satisfaz fazendo doce. E aí o negócio amplia, ela contrata uma pessoa. Aí amplia de novo, ela contrata mais uma. E assim vai, supondo que ela consegue ter uma equipe de 5 pessoas trabalhando com ela. Se ela não se dedicar às atividades, ainda dentro da pergunta, né, que a professora fez, se ela não se dedicar às atividades de administração do negócio, de gestão de pessoas do negócio, porque 5 pessoas trabalhando junto vai dar conflito. Seja apenas mulheres, seja apenas homens, seja apenas misto, vai dar conflito. Então, essa empreendedora, ela precisa largar o doce, que é o que satisfaz ela, né? E lidar com essas questões que são desgastantes para quem tem que lidar. Porque para quem está fazendo fervor ali, né? Tipo assim, estão ali na emoção, o conflito está acontecendo e tal. Mas para quem tem que lidar e acalmar as 2 pessoas que trabalham para você, isso é cansativo. E muitas vezes ela também está cansada. Ela também tem questões a resolver familiares que estão pesando, né? Então, essa questão de atividades tem que ficar muito claro que não é indicado, né, empreender sem desenvolver. Claro que você não terá todas as habilidades, digamos assim, para gerir um negócio, mas não dá para desconhecer. Principalmente quando você ainda é pequeno e não tem gente para distribuir as tarefas. E mesmo tendo, as pessoas vão recorrer a você.
Elas vão querer saber como lidar. Afinal de contas, você é a dona do negócio. Sim, a gestão de conflito em todos os espaços é muito importante, né, Cláudia? Porque às vezes acaba com o negócio por um conflito de duas pessoas que trabalham com você. Por exemplo, quem embalou e quem entregou. Né? Quem embalou não embalou do jeito que deveria ser, e quem entregou, levou lá, estava amassado. Então, assim, isso vai acabar pesando aonde? Na pequena empresa, no pequeno empreendedor, né? Sim. Então, é importante mesmo ter essa ideia de gestão de pessoas, né? Isso, Porque se você quer ampliar o seu negócio, é indispensável ter essa noção da gestão de pessoas. Porque não é só para empresa grande, é para todas as empresas que têm mais de 2 pessoas trabalhando, precisa ter uma gestão ali para trabalhar os conflitos, até ver os merecimentos e outras situações que ocorrem no dia a dia, né? Sim. Professora Cláudia, tem mais uma perguntinha aqui. E qual que é o perfil das empreendedoras do Brasil? As empreendedoras brasileiras, elas abrem um negócio, sabe, professora, muito mais por necessidade do que por oportunidade. Então, o que significa isso? Por exemplo, eu me separei do meu marido, ou meu marido perdeu o emprego, acontece muito, né? Ou eu perdi o emprego do lugar que eu trabalhava e eu não consigo me recolocar. Elas veem rapidamente uma chance de se dedicarem àquilo que elas gostam de fazer, que elas veem uma oportunidade. Ou algo que alguém diz assim, nossa, mas aquele bolo que você comprou é tão bom, você pode fazer outro para mim, eu pago. E aí essa pessoa que paga vai divulgando para outros, de repente ela vê que os bolos dela fazem sucesso, por exemplo, né? Ou que ela é uma boa cabeleireira, que ela pode atender em casa, né? E aí depois ela monta uma equipe. Eu tenho uma conhecida que era diarista, né? Diarista de serviços domésticos. E ela montou uma empresa com mais de 250 diaristas, que é aqui em Curitiba, que ela opera pelo celular a empresa em casa. Porque ela é uma prestadora de serviço. Sensacional, né? Não é? Eu achei também. Eu acho maravilhoso, né? Ela cobra uma taxa, que é uma taxa bem justa, das diaristas, e aí assim, você pede uma diarista para a empresa dela, né? Ela aciona quem está mais perto, ou ela pergunta se você tem alguma preferência de perfil de limpeza, de estilo da pessoa, se você quer uma pessoa... É muito interessante, né? E eu, conhecendo algumas das diaristas, tem uma que é a minha preferida, né? E eu tenho que reservar com bastante antecedência, porque ela é a preferida de vários. Então, é muito interessante esse perfil de negócio. Eu acho que eu fugi a pergunta, professora, não me lembro mais. Como que é o perfil do empreendedor? Você começou e foi desenvolvendo. Sim, da oportunidade e da necessidade, né? Então, necessidade é quando acontece algo assim, a pessoa vai percebendo. E oportunidade eu acabei dando o exemplo junto também, né? Você está empregada, está insatisfeita, acha que ganha pouco, leva bombom para vender no trabalho, ou alguns objetos de artesanato que você faz, algo diferenciado, você vende muito bem, você está insatisfeito ali, você pede para sair, faz um acordo com a empresa e se dedica ao seu negócio. Hoje está muito, 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 muito em moda o negócio online, né? Que é um negócio assim que não vai exigir muito da pessoa, porque ela vai trabalhar ela e o computador, então pode ser um perfil mais, como é que fala? Introjetado? Não, introspectivo? Introspectivo, um negócio mais, uma pessoa mais introspectiva, né? Pode se dar melhor. Então, observar
Qual é o seu perfil também para determinados negócios, né? Voltando ao exemplo do doce, que eu acho que foi um exemplo bem interessante que a professora trouxe, é a questão também do padrão de qualidade. Então, esse empreendedor, dentro do seu perfil, tem que ter esse olhar apurado para a qualidade do negócio dele. Porque muitas vezes ele sozinho, ele entrega um produto com uma determinada qualidade ou serviço. E depois ele cresce, ele não dá conta. E aí ele cai a qualidade. Começa a variar os sabores, né? Quem faz não tem uma receita específica, não tem um controle. Isso, e cai na qualidade mesmo, porque daí ele vê que o leite subiu muito, o leite moça. Adoro usar as coisas do leite moça. Porque sim, o leite moça tá caríssimo, né? Sim, sim. Aquele original, sei lá, acho que é 8 ou 9 reais. Diminuíram o tamanho e aumentaram bastante o preço. Agora tem um leite lá que é misturado, que eles levam o consumidor a achar que é leite condensado. Se não lê, né? Se não lê o rótulo, passa batido, quando vê, já fez com outra coisa, né? E eu tenho uma confeiteira que eu conheço, que ela diz assim, dá diferença no meu produto. Se eu comprar um ou comprar outro. Ah, mas não é tudo leite? Não, mas dá diferença, né? Tem cliente que percebe. Então, veja que até esse perfil de olho no mercado, de cuidado com o que está ofertando, é fundamental para esse empreendedor, empreendedora. Tá, Cláudia. E pensando essa baixa de qualidade, você tem uma noção de quantas empresas, assim, ou quantos empreendedores continuam depois de um tempo, ou temos o percentual muito alto, de desistência, porque não dá conta de continuar? Nos primeiros 5 anos de um negócio, 60% fecham. Bastante. É muito. Nem atingiram a infância, né? Porque 5 anos para um negócio é nada, né? Por que isso acontece? Nós falamos algumas coisas aqui. Falta de preparo, falta de autoconhecimento, falta de dinheiro. Porque o que acontece, professora? Às vezes a pessoa pega lá uns 5 mil que tem no banco e inicia o negócio. Deu para começar. Deu para começar. Só que esse negócio requer mais 3 mil, mais 2 mil, mais 5 mil, mais 10 mil. E a pessoa vai ao agente bancário. Só que o banco, pequenos negócios são negócios de alto risco. Aí a pessoa vai para a Caixa Econômica Federal, né, que é um banco público, o Banco do Brasil e tal, que possui linhas de crédito. Inclusive, vale destacar aqui que as linhas de crédito para mulheres são muito interessantes, com juros bastante atrativos, mas a pessoa... Esqueci o que eu estava falando de novo. Em relação à parte de investimento, o que ela precisa ter, como que faz isso e quantas empresas elas se perdem durante a caminhada? Me lembrei agora da pergunta de quantas empresas, né? Então, com 5 anos esse número alto, com 10 anos 20, 10, 15 empresas sobrevivem, né? E isso é um funil gigantesco. Funil que leva em consideração tempo de abertura do negócio, tempo de duração, leva em consideração o capital de giro. Quando você fala funil, a gente imagina assim, muita gente entra e poucas... né? Tá. Isso mesmo, e fica muito estreito, né? Parece que a nossa conversa está sendo bem desanimadora para o empreendedor, né? Aliás, para a empreendedora, que é o nosso tema, mas para os empreendedores que possam estar nos assistindo também. Não é desanimadora, é cuidadosa, no sentido de que você, para empreender, precisa estar preparado, mesmo que o negócio seja uma oportunidade. Quando é necessidade, é pior ainda, sabe por quê? Porque muitas vezes você nem queria muito aquilo, mas foi o que deu para fazer na hora. E aí surge um emprego melhor e tal, você acaba abandonando o seu negócio, daí não dá certo nesse emprego, você acaba voltando.
Só que cada vez que isso acontece, também enfraquece a sua motivação, a sua determinação, porque é um negócio, acho que a professora estava falando para mim no intervalo, ou falou para vocês, agora não me recordo. Um negócio, às vezes você começa às 8 horas da manhã, 7 horas, não, acho que você estava me contando antes, 7, 8 horas da manhã, e vai até 10, 11 horas da noite, e você vai para casa ainda, e não para de pensar no negócio. Você fica exausto, exausta de outros temas na vida, né? E porque é uma dedicação muito intensa. Então, é preciso fazer isso sabendo dessas realidades que precisam ser olhadas por você. Quando a gente fala de empreendedorismo feminino, professora, parece que é uma coisa agora que toda mulher pode, que é o assunto da moda, que finalmente a mulher está tendo oportunidade de abrir um negócio. Realmente, tem linhas de crédito, como eu comentei antes, tem muita gente estudando sobre isso, tem muitas associações, ONGs, que apoiam as mulheres que empreendem, mas nem por isso vai eximir essa mulher de ter o mesmo perfil, as mesmas características, as mesmas atitudes. Não, mas eu sou mulher, eu posso ser assim ou assado. Num negócio, não, porque o mercado não é feminino. E aí começa uma outra conversa, né? Isso. E nisso, Cláudia, então a gente vai ter que deixar para a próxima conversa, porque estamos terminando o programa. Já. Muito obrigada. De nada. Foi bem interessante a conversa, te agradeço. Eu que agradeço. Obrigada, até mais. Até.